TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Ser juiz não é missão fácil. No Brasil, são 106 milhões de processos em tramitação num sistema complexo de recursos intermináveis. No Rio Grande do Norte, foram julgados somente no ano passado 287 mil processos. Em 2013, o custo de cada processo representou R$ 2.613 para a Justiça. Em 2014, houve uma diminuição para R$ 1.502 por processo. O juiz trabalha em equipe e também sozinho. Ele tem metas a cumprir e contas a prestar à sociedade. Ele atua ainda como gestor de processos, pessoas, recursos e tempo. Cada juiz tem o compromisso com os ideais de uma justiça eficiente e democrática. Somos juízes, somos cidadãos. Queremos uma justiça ética, correta e digna para todos. Amarne, Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. E a entrevista do nosso primeiro programa TV Amarne é com o presidente da Associação, juiz Cleófas Coelho de Araújo Júnior. Obrigada pela sua participação aqui no programa. Nós aqui agradecemos em nome da Amarne. E eu começo justamente perguntando qual o objetivo da Amarne com esse novo programa, esse novo meio de comunicação com a sociedade. De fato, os magistrados precisam de se comunicar melhor com a sociedade. Esse é um ideal que paira pela cabeça de todos os juízes. Quando se critica eventualmente o judiciário, se parte internamente sempre de uma ideia comum, ou seja, nós não nos comunicamos corretamente com a sociedade. Então, esse é mais um canal criado para apresentar à sociedade o trabalho da magistratura, o trabalho da Associação dos Magistrados em prol da sociedade. E a ideia é justamente essa, mostrar as boas práticas desenvolvidas pelo Judiciário Potiguar, que muitas vezes a população não tem acesso, não tem conhecimento? É muito comum o Judiciário fazendo atividades sociais, uma coisa que, em tese, é guardada somente para o Poder Executivo. Mas o Poder Judiciário, ele realiza ações sociais, Adalgisa, de uma forma frequente e cotidiana, ajudando pessoas a sair das drogas, ajudando pessoas a se ressocializarem, ajudando pessoas na construção de um presídio, na reforma de uma escola pública, por exemplo. Essas são ações que ocorrem no dia a dia do Judiciário Potiguar e que pouco é apresentado à sociedade. Então este canal servirá de apoio aos juízes para apresentar os seus trabalhos à sociedade. Doutor Cleófas, e de que forma os magistrados podem participar, colaborar com esse programa? Nós conclamamos todos os associados da Amarne, e nós temos 100% dos juízes associados, nós conclamamos todos a fazerem, a se prestarem a apresentar um pouco do seu trabalho à sociedade. Às vezes uma coisa simples do cotidiano do magistrado, como um registro de casamento, um registro de nascimento fora de prazo, são dados importantíssimos do trabalho do juiz e que pouco chega à sociedade. Então, esse canal servirá justamente para apresentar o trabalho ou cotidiano ou um trabalho eventualmente extraordinário à população que é carente dessa informação. E a ideia justamente da Amarne é essa, não só aproximar o magistrado da sociedade, mas também trazer a sociedade para participar desses eventos, dessas ações? A sociedade está sempre participando com o judiciário. O jurisdicionado, ele é um cidadão comum, uma pessoa do povo, que é beneficiado com os serviços do judiciário. E dentro dessa ideia vai haver uma mescla de atividades, tanto do juiz apresentando o trabalho, como da sociedade integrando a esse trabalho. Agora, o senhor acredita que, por exemplo, a gente tem boas ações, pouco divulgadas, como o senhor falou. Esse ano fez 20 anos dos juizados especiais. A população, aos poucos, está tomando conhecimento dessas boas ações? Olha, eu digo que usar a justiça, o serviço judiciário, é uma coisa que nós fazemos desde o nascimento até a morte. Então, o registro de nascimento é feito num cartório, que é um serviço judiciário. O registro de óbito é um serviço judiciário que é feito num cartório
que é um serviço judiciário. Então, dentro dessa ideia, todo o trabalho executado pela Justiça é em prol da sociedade. E aqueles que conhecem o trabalho do Judiciário, isso é muito importante afirmar, uma pessoa que consegue uma guarda de um filho, uma pessoa que consegue uma adoção de uma criança, uma pessoa que consegue uma procedência do seu pedido contra uma empresa que tem um poder econômico, essas pessoas efetivamente saem satisfeitas com o trabalho do Judiciário. Mas ainda hoje, quais são os principais entraves do Judiciário, de uma forma geral, para se tornar mais célere para a população? O Judiciário, no mundo todo, ele tem uma tramitação lenta. Mas a população brasileira, em especial, ela tem exigido dos órgãos públicos uma prestação jurisdicional, uma prestação de serviços mais rápida. Isso é uma característica da população brasileira. Então hoje nós temos um grande entrave, que é uma legislação que possibilita um grande número de recursos e que isso impede a satisfação do direito de uma forma mais rápida. Os níveis de reforma de decisão são muito baixos para justificar a existência de tantos recursos. O que é que eu quero dizer? Aquela decisão que o juiz de primeiro grau tomou lá embaixo, no começo do processo, essa decisão comumente não é reformada, não é modificada até o final do processo. O que isso justifica a desnecessidade de um número de recursos tão elevado que tem no sistema processual brasileiro, tanto na área civil como na área penal. E com relação a déficit também de pessoal, doutor Cleófas, como é que está? O serviço público como um todo, ele está deficitário de pessoal. O Judiciário trabalha hoje com 35% de vagas nos seus cargos de juiz. Então nós deveríamos ter um quadro de 300 magistrados e temos um quadro de 194 magistrados. Isso traz, sem dúvida nenhuma, um acúmulo de serviço, um estresse profissional, uma carga de trabalho muito mais elevada do que a que é regularmente distribuída pela legislação. Ao mesmo tempo, nós temos, dos 4.000 servidores previstos, nós temos uma necessidade de mais 1.000 servidores. Então, esses espaços que deveriam ser preenchidos e que não estão sendo preenchidos, porque os poderes públicos estão em limite de responsabilidade fiscal, não podem contratar mais pessoal, ou porque efetivamente não tem orçamento para a contratação de pessoal. E esses são entraves legais realmente, mas esses fatores determinam que haja também uma carência de pessoal que impulsionaria melhor os processos no Judiciário. Então, uma pergunta clara, ser juiz não é fácil, ao contrário do que muita gente pensa. Ser juiz é de uma responsabilidade tremenda. Nós julgamos os atos, os fatos e o patrimônio das pessoas. Isso é algo extraordinário como profissão, mas a carga de responsabilidade é muito grande. Nós trabalhamos diuturnamente, todos os dias, de manhã e de tarde, envolvidos com o processo. Às vezes as pessoas até confundem e dizem que o serviço judiciário funciona somente até as 2 horas. Isso não é verdade. O atendimento ao público realmente, ele é comumente até as 2 horas da tarde, até as 14 horas. Por outro lado, das 14 às 19 horas, os juízes e os servidores estão nos fóruns trabalhando em prol do processo. E esse é o momento em que o processo é desenvolvido realmente. Durante o horário de atendimento, normalmente nós já estamos atendendo os advogados, atendendo as partes que nos procuram com todo o direito de saber o andamento de seus processos. Estamos já no final de 2015, o senhor assumiu este ano a presidência da Amarne. Qual o balanço que o senhor faz deste ano? O balanço para a Amarne é que nós temos tido alguns problemas no sentido de dificuldades institucionais, mas a Amarne tem trabalhado todos os dias para prestar ao juiz um apoio próximo, para ficar próximo dele no sentido de apoiar as causas junto ao Tribunal de Justiça. Esse apoio, ele se serve exatamente para melhorar o andamento dos processos. Então veja, apesar de um caráter institucional da magistratura, da Associação dos Magistrados, essa melhoria institucional vai se prestar ao jurisdicionado e não ao juiz. Na hora que nós melhoramos a nossa rede de computadores, na hora que nós melhoramos o fornecimento de material, a segurança dos fóruns, isso vai gerar uma repercussão positiva para o andamento do processo, o que beneficia a população. Então, mesmo tendo o caráter institucional, o caráter corporativo de uma associação, na verdade, o benefício final termina sendo em prol do jurisdicionado.
E a expectativa para 2016? A gente sabe que é um ano de crise. Qual a expectativa? O mundo está em crise, o Brasil não está diferente. Nós temos uma crise financeira que está atuando em todo o mercado e isso repercute objetivamente e diretamente nos orçamentos públicos. E com um orçamento mais curto, o cobertor fica cada vez mais curto para cobrir durante aquele frio. Eu estou usando aqui uma simbologia, lógico. Mas dentro dessa necessidade cada vez mais urgente das pessoas quererem um serviço público melhor e uma escassez de recursos para prestar o serviço, isso cria um certo antagonismo. 2016 será um ano difícil, será um ano que nós teremos que nos reinventar para cada vez continuar prestando um serviço cada vez melhor à população. E obrigada, Dr. Cleófas, pela sua participação. A Marne agradece, mais uma vez chama os colegas que queiram apresentar as suas ideias à população e estamos abertos a receber críticas e sugestões que possam engrandecer este programa e engrandecer a Associação dos Magistrados. Muito obrigada mais uma vez. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que você também pode participar do nosso programa, você telespectador, você magistrado, enviando sugestões, críticas, através do e-mail amarne@amarne.com.br. Até o próximo programa. Ser juiz não é missão fácil. No Brasil, são 106 milhões de processos em tramitação num sistema complexo de recursos intermináveis. No Rio Grande do Norte, foram julgados somente no ano passado 287 mil processos. Em 2013, o custo de cada processo representou R$ 2.613 para a Justiça. Em 2014, houve uma diminuição para R$ 1.502 por processo. O juiz trabalha em equipe e também sozinho. Ele tem metas a cumprir e contas a prestar à sociedade. Ele atua ainda como gestor de processos, pessoas, recursos e tempo. Cada juiz tem o compromisso com os ideais de uma justiça eficiente e democrática. Somos juízes, somos cidadãos. Queremos uma justiça ética, correta e digna para todos. Amarne, Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte.